Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Peço que os irmãos ainda continuem em pé. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Irmãos, a mensagem de hoje é baseada nesse livro, Missão e Igreja, tá bom? Do pastor Paulo César Nascimento. É um pastor batista nacional da igreja de Serra Talhada. E ele tem um trabalho muito lindo, um trabalho missionário. Trabalhou entre os tucanos aqui no Amazonas, né, um grupo indígena. E ele tem falado sobre missão, né, sobre missões. E é algo muito bom. Aqui foi uma publicação da Jami com o Betel Brasileiro, seminário onde eu estudei, onde o pastor também foi aluno, o pastor Paulo César Nascimento. E se os irmãos se interessarem, na internet eu creio que fica fácil fazer o pedido desse livro, tá bom? Missão e Igreja. E como hoje é um culto de missões, nós vamos estar trabalhando um pouquinho dessa característica missionária, essa aplicação que nós podemos observar no livro de Ageu. E esse é o título do quarto capítulo desse livro, Ageu e a Missão. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, tá bom? Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Versículo 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Versículo 14. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Amém? Deixe suas Bíblias abertas, os irmãos podem se sentar, e assim como foi orado nessa noite, que o Espírito Santo de Deus continue a falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, uma vez o pastor Bartolomeu Nascimento, da Igreja Congregacional de Cruz das Armas, lá em João Pessoa, o pastor que foi meu orientador, meu TCC no seminário, ele falou algo interessante enquanto nós conversávamos sobre a dificuldade de contarmos com pessoas disponíveis sempre para o trabalho na obra do Senhor. E há uma desculpa muito comum, que é a falta de tempo. Pastor, estou sem tempo, não tive tempo. E enquanto nós conversávamos, ele disse que estava ensinando a igreja dele algo interessante. Tempo é questão de prioridade. Nós temos tempo para tudo aquilo que nós priorizamos. E baseado nisso, com essa frase em mente, passemos a discorrer um pouco sobre o contexto em que o livro de Ageu está inserido. Qual é o contexto? Na semana passada, nós fizemos aqui um apanhado sobre um pouquinho da história dos reis ali de Israel. Finalizamos falando sobre o exílio, quando os judeus foram levados para o exílio babilônico.
E o contexto é exatamente esse, é quando o povo retorna do exílio. Em 586, o povo foi levado para a Babilônia, os persas acabam dominando, e Ciro determina que uma parte dos exilados voltassem para Jerusalém com um objetivo: reconstruir o templo e a cidade. Mais na frente, é enviado um grupo com Neemias para reconstruir os muros. Mas inicialmente o objetivo de Deus era a reconstrução do templo. E até algo interessante, uma vez eu ouvi o pastor Arimateia trazendo uma ministração maravilhosa sobre isso, que quando a cidade é devastada por conta da guerra, a situação estratégica mais usada é: vamos primeiro reconstruir os muros, porque é a nossa proteção, e depois reconstruímos a cidade. Porque se reconstruir o templo e reconstruir a cidade, ela vai estar vulnerável para um novo ataque. Talvez o nosso trabalho fique perdido. Mas Deus fez diferente. A reconstrução dos muros vem depois com Neemias. Antes, Deus estabelece a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade. E então o rei Ciro manda uma leva, Zorobabel vem como governador e Josué vem como o sumo sacerdote. Porém, o povo encontra algumas oposições e o templo fica cerca de 16 anos com a sua construção parada. E é baseado nesse contexto que eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tema priorizando as prioridades de Deus. Você pode repetir isso? Priorizando as prioridades de Deus. E baseado no livro que nós já falamos aqui, o livro do pastor Paulo César, a primeira coisa que nós podemos refletir sobre isso é que nós não podemos inverter as prioridades. Capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? No ano 520, Deus levantou o profeta Ageu e Zacarias para trazer uma mensagem de advertência ao povo. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 2, o Senhor faz menção da desculpa que o povo está usando. Qual é a desculpa? Não é tempo de nós reconstruirmos o templo do Senhor. Eles foram levados com esse objetivo. Eles voltaram para casa com esse propósito, a reconstrução do templo. Mas eles estavam dizendo: não é tempo. Por quê? Primeiro, por conta da oposição que eles estavam sofrendo. Se você for para o livro de Esdras, você vai observar isso. O livro de Esdras apresenta toda a dificuldade, a oposição que eles estavam tendo para a reconstrução do templo. Mas isso não era desculpa. Por que não era desculpa? Porque no versículo 4, olha o que o Senhor diz para eles. Então quer dizer que não é tempo de reconstruir o templo do Senhor, mas é tempo de vocês construírem casas de fino acabamento para vocês. É tempo de vocês construírem casas luxuosas para si. Não é tempo de reconstruir o templo, mas é tempo de reconstruir as suas casas. A grande questão que está sendo colocada aqui é a prioridade do povo. Em meio por conta da oposição e por conta da dificuldade financeira que eles estavam passando, e nós vamos ver também aqui o porquê da dificuldade financeira que eles estavam enfrentando, eles poderiam usar isso como desculpa para não priorizarem as prioridades de Deus. A prioridade de Deus para eles era a construção do templo. E o que isso tem a ver com missões? Trazendo para uma aplicação, porque aqui são princípios maravilhosos que nós observamos na palavra de Deus, e na antiga aliança nós extraímos princípios que podem servir para nós hoje na nova aliança. E o princípio que nós podemos observar aqui é, na nova aliança, quem é o templo? Ou quem são os templos? Somos nós, as pessoas. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E quando se fala sobre missões, a reflexão de missões que nós podemos fazer nesse momento é que a prioridade de Deus são pessoas. A prioridade de Deus é que nós levemos o Evangelho. A prioridade de Deus é que as pessoas sejam alcançadas pelo conhecimento da sua verdade, pelo Evangelho. E nós precisamos refletir então qual tem sido as nossas prioridades. Priorizando as prioridades de Deus. O pastor Paulo César, no seu livro, ele diz o seguinte: o Senhor estava conscientizando o povo de que o problema não era uma questão de tempo e nem de falta de recurso, e sim de prioridade.
O povo estava dando prioridade às suas prioridades e colocando em segundo plano as prioridades de Deus. O livro de Ageu é exatamente uma advertência para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 19, a palavra do Senhor nos apresenta que nós somos templos dele. A prioridade do Senhor na nova aliança são pessoas. Eu poderia fazer uma alusão ao nosso templo também. Eu sonho com a construção desse templo. Eu sei que os irmãos sonham mais do que eu há muito mais tempo. Tenho sonhado com a construção desse templo. Mas a prioridade do Senhor são pessoas. Pessoas que estarão aqui, vão somar e vão nos ajudar na construção desse templo. Porque esse templo vai ser construído para abrigar pessoas, para abrigar templos do Espírito Santo de Deus. A prioridade de Deus é que nós façamos missões. A prioridade de Deus é que busquemos pregar o Evangelho. O Senhor Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Essa é a prioridade do Senhor. E nós precisamos refletir se nós temos de fato vivido essa prioridade. Pastor Paulo César Nascimento, ele também diz o seguinte: o livro do profeta Ageu desafia-nos a avaliar a nossa prioridade. Em nossa lista de sonhos, projetos e metas pessoais e ministeriais, o reino, a construção de templos do Espírito, a proclamação do Evangelho, a libertação de cativos, o alcance dos povos não alcançados, a tradução das Escrituras e o anúncio da glória de Cristo entre as etnias tem prioridade? Se não, que justificativas temos para apresentar ao Senhor? Falta de tempo e de recursos? É essa a justificativa? É essa a desculpa que vamos dar a Deus? Porque não temos investido em missões? Porque não temos investido em templos do Espírito? Porque não temos investido em pessoas? Porque não temos colocado os nossos sonhos, os nossos recursos à disposição de Deus? Os nossos projetos à disposição de Deus? Qual tem sido a nossa prioridade? Segunda coisa, o segundo princípio que nós podemos extrair desse texto é que a liderança é responsável em priorizar missões na igreja. Versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte, Ageu 1, versículo 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: a palavra veio prioritariamente aos líderes daquela nação, ao líder político e ao líder religioso, ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué. Eu tenho convicção de que eu sou o responsável por fazer a igreja compreender a sua responsabilidade missionária. Eu tenho convicção de que sobre mim pesa essa responsabilidade de fazer os irmãos compreender e entender dia após dia a nossa missão, de levar o Evangelho, de nos comprometermos com o Evangelho, não só local, mas também transcultural, geograficamente falando. Nós precisamos compreender a nossa responsabilidade. E eu, como líder, eu preciso fazer isso. A palavra, o pastor Paulo César cita uma frase muito marcante que ele diz o seguinte: sem dúvida, um líder com visão missionária corre o risco de gerar uma igreja com visão missionária. Claro que esse corre o risco é entre aspas. Um líder com visão missionária corre o risco de gerar uma igreja com visão missionária. Meus queridos, você que é pai, você que é mãe, no quesito missões, no quesito visão missionária, você como líder do seu lar, você como líder da sua casa, o que você tem ensinado aos seus filhos? Qual é o lema na sua casa? Não, meu filho vai estudar para ser doutor, que ser pastor, missionário, isso não dá dinheiro. Meu filho vai estudar para ser médico, meu filho vai estudar para ser um advogado, meu filho vai estudar para ser um engenheiro. Às vezes eu fico vendo que as crianças elas já crescem ouvindo isso dos pais. Já crescem ouvindo isso. E se de repente Deus frustrar os seus planos, papai e mamãe? E dizer assim, seu filho vai ser um missionário. Seu filho vai ser um pastor. Ele pode ter uma outra profissão. Eu estou aí estudando para ser um professor de história, né, Paulo Vitor? Estou fazendo licenciatura em história, porque o meu objetivo, na realidade, é aprender um pouquinho mais. Mas o meu objetivo de vida, eu tenho ciência, que é ser um missionário do Senhor, um pregador da sua palavra. Os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida está à disposição do Senhor. E às vezes eu fico vendo, talvez você como pai, como mãe, líder do seu lar, líder da sua casa, o seu filho vai ter consciência missionária se você ensiná-lo a isso.
A igreja vai ter consciência missionária se eu, como pastor, estiver dia após dia martelando nisso. Nós precisamos compreender qual é a prioridade de Deus. Qual é o objetivo de Deus? É que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E você pode, de repente, o seu filho, até Deus queira que o seu filho seja um médico, um engenheiro, um advogado. Aí Deus fala assim, agora você não vai usar a sua profissão com o objetivo primário de ganhar dinheiro. Você vai usar a sua profissão para poder entrar em países de perseguição religiosa, onde o evangelho não pode entrar, mas você vai entrar como um profissional. E isso aí é uma estratégia que eu estou fazendo na sua vida, para que o evangelho seja pregado. A grande questão não é você abrir mão de uma profissão. É você colocar como prioridade o reino de Deus. É você colocar como foco da sua vida pregar o evangelho, investir em templos espirituais, cuidar de pessoas. E aí o seu dom, a sua vocação, talvez você não tenha a vocação de pegar o microfone e ficar falando aqui na frente, mas com a sua vocação, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você vai ser grandemente usado por Ele, porque o seu foco é o reino de Deus, porque a sua prioridade são as prioridades de Deus. Nós precisamos refletir sobre isso. E eu tenho certeza que eu, como líder, eu tenho uma grande responsabilidade de incentivar os jovens a buscarem em primeiro lugar o reino de Deus, a buscarem em primeiro lugar fazer a vontade do Senhor. Eu tenho a obrigação, eu tenho a responsabilidade de fazer os irmãos compreenderem e investirem financeiramente em missões. Se a nossa oferta está pouca que nós enviamos para Jami, a culpa é minha. Porque talvez eu tenha falado muito pouco sobre isso. E se nós queremos ver essa igreja crescer, se nós queremos ver esse templo construído, basta nós investirmos na prioridade de Deus. E a prioridade de Deus são pessoas. E quando nós investimos nas prioridades de Deus, Ele tem prazer em abençoar aquilo que nós planejamos, aquilo que nós sonhamos. E esse já é o terceiro princípio. Podemos observar no terceiro princípio os resultados de se priorizar o reino de Deus. Vamos ver o que estava acontecendo. Primeiro, capítulo 1, versículo 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Versículo 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, e que o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. O povo então começou a construir. Agora no capítulo 2, versículo 15. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Declara o Senhor: a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Olha o que o Senhor está dizendo. O povo não estava sendo abençoado financeiramente, o povo não estava sendo abençoado economicamente, porque eles estavam negligenciando a prioridade de Deus. Eles estavam negligenciando aquilo que era a vontade do Senhor. Eles foram lá para construir o templo. E aí Deus parou de abençoar o povo, financeiramente falando. E aí a desculpa que eles começaram a usar é: existe oposição, tá complicado a gente reconstruir o templo, e existe dificuldade financeira. Qual era o porquê da dificuldade financeira? Porque o povo não estava priorizando aquilo que Deus havia dito para eles fazerem. E a reflexão que eu quero fazer com os irmãos é que Jesus nos ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir.
Talvez você esteja falando, pastor, está uma correria tão grande, está tão difícil, eu trabalho, me mato de trabalhar e eu não consigo pagar as dívidas. Trabalho, e o banco está sempre me cobrando. Trabalho, eu não consigo pagar as contas. Como é que eu vou investir tempo no reino de Deus? Talvez a sua vida esteja bagunçada desse jeito, porque você não tem priorizado o reino de Deus. Talvez a sua vida esteja baderna que está, talvez a dificuldade financeira na sua vida está desse jeito, porque você não tem priorizado as prioridades de Deus. Confie no Senhor. Priorize as prioridades de Deus, invista no reino, invista em missões, que os seus sonhos, os seus projetos comecem a ser os projetos de Deus e prove. E veja se Deus não vai abençoar a sua vida. E veja se as coisas não vão começar a funcionar. Ah, pastor, é uma certa barganha que o senhor está falando, então? É esquecer a minha vida e começar agora só a viver para Deus, ficar 24 horas dentro da igreja que minha conta vai encher? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você mudar o seu foco. Estou falando de você começar a olhar para o reino de Deus, priorizar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, deixar os sonhos e projetos pessoais e começar a refletir nos sonhos e projetos de Deus, os planos que o Senhor tem preparado, as prioridades de Deus. E aí a palavra do Senhor diz, quando o seu foco é direcionado, quando os seus projetos são direcionados, as coisas começam a mudar. Fico então refletindo sobre o porquê de muitas vezes nós passarmos por dificuldades. O povo lá em Jerusalém estava enfrentando essas dificuldades, estava enfrentando as dificuldades financeiras exatamente por não terem a visão no reino de Deus. A promessa do Senhor é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser um acréscimo na vida de vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar as prioridades de Deus. Busquem, pois, o reino. Tenham foco no reino. Tenham visão no reino. E essas coisas que vocês têm se preocupado tanto. Porque eu sei que você se mata de trabalhar, não é para ficar rico, não. Os irmãos aqui têm trabalhado dia após dia para pagar a conta. Para ver se consegue pagar a conta de luz, da CEA. Está difícil. Alguns para ver se conseguem pagar o aluguel. Alguns para ver se conseguem colocar o alimento na mesa. Eu sei que muitos aqui têm se preocupado com o básico. Pastor, o negócio está arrochado, deixei até de dizimar, porque senão eu fico sem luz. Não estou ofertando missões, é porque o negócio está meio complicado, o negócio está arrochado. Não estou vindo para o culto porque estou trabalhando dia e noite. Não estou nem orando nem da Bíblia direito porque o negócio está complicado. São desculpas. O povo lá de Jerusalém estava com essas desculpas. E Deus levantou Ageu para dizer: então quer dizer que a desculpa de vocês é essa. É falta de tempo, é falta de recursos, é oposição. Mas estão lutando para construir a casa de vocês. Estão lutando para se manter em pé, né? Tem muita gente morrendo. Tem muita gente onde o evangelho não está chegando porque nós temos negligenciado a prioridade de Deus, que são pessoas. Irmãos, nós precisamos refletir sobre a nossa consciência missionária, sobre a nossa consciência de reino, sobre a nossa visão de reino. E a palavra do Senhor é tão maravilhosa porque ela nos garante isso. Mais uma vez eu vou falar aqui aos amados, a teologia da prosperidade, da maneira como ela tem sido apresentada hoje em dia, ela distorce o evangelho porque ela faz você colocar os seus olhos naquilo que é material. Ela diz o seguinte para você: quer ser abençoado? Quer ficar próspero? Quer enriquecer? Então, traga uma oferta de fé, traga aqui uma quantia tal, comece a fazer isso e você vai ser abençoado, e você vai receber bênçãos, e você vai comer o melhor dessa terra. A teologia da prosperidade, que não é uma prosperidade bíblica, a Bíblia fala de prosperidade, mas essa teologia da prosperidade que tem sido pregada, ela ensina você a colocar o foco naquilo que é material. A palavra de Deus nos ensina a colocar os nossos olhos no reino. A palavra de Deus nos ensina a colocar os nossos olhos na eternidade. A palavra de Deus nos ensina a colocarmos os nossos olhos nas prioridades de Deus. E quando nós assim o fazemos, é a palavra do Senhor quem está dizendo, não sou eu não. Aquilo que tem sido a sua preocupação, aquilo que às vezes tem feito você nem dormir de noite, quando você prioriza o reino de Deus, a palavra do Senhor diz que isso é acréscimo. Comer, beber e vestir para Deus é acréscimo, porque o seu propósito de vida é viver para Ele. Você foi criado para exaltar o Senhor, você foi criado para adorar o Senhor, você foi criado para glorificar ao Senhor. E muitas vezes não é isso que nós temos feito. Esse povo foi enviado para Jerusalém para reconstruir o templo, eles perderam o foco, eles foram com uma missão e não estavam cumprindo a missão pela qual eles foram. Estavam cumprindo outra coisa, que não eram as prioridades de Deus, que não era o foco que Deus havia dado a eles.
Você está aqui nessa terra para adorar. Você está aqui nessa terra para glorificar. A igreja de Deus tem uma missão, que é pregar o evangelho, que é testemunhar do evangelho. E se de alguma maneira nós não temos feito isso, temos desviado o foco, temos perdido o foco, nós estamos pecando. O nosso foco é Deus. As bênçãos são apenas o resultado. Focar nas bênçãos é errar o alvo. Se quiser anotar isso aí, você pode anotar. O nosso foco é Deus. As bênçãos são apenas o resultado. Focar nas bênçãos é errar o alvo. Comece a buscar Deus. Priorize o reino de Deus. Priorize as prioridades de Deus. E você vai ver bênçãos sobrenaturais sendo derramadas sobre a sua vida. Foque no reino de Deus. Foque em pessoas. Invista em pessoas. Invista em missões. Nós temos falado sobre missões. Essa oferta missionária que foi colocada no gasofilácio e que é colocada todo primeiro domingo. Nós enviamos para Jami, junta administrativa de missões. Tem igrejas nossas lá em Moçambique, dependendo de oferta como essa, para ser reconstruída, por conta da catástrofe natural que aconteceu lá. Isso é uma situação que nós sabemos, e tantos outros missionários, irmãos nossos, de outras nacionalidades que têm sido perseguidos por causa do evangelho. Mas nós estamos muito preocupados com nossas casas de fino acabamento. Estamos muito preocupados em muitas vezes em ensinar os nossos filhos a dizer: não queira ser missionário não, e pastor não, porque isso é ruimzinho, é difícil. Missionário passou uma dificuldade, meu filho, não queira isso para a sua vida não. Pelo contrário, diga para o seu filho que isso é honroso. E se Deus chamá-lo para essa obra, com essa missão, é um grande privilégio. Talvez Deus não queira chamar, mas ensine que isso é um privilégio. Se Deus o chamar, ele tem que aceitar com o coração aberto, porque nem todos têm esse privilégio de viver integralmente para o reino de Deus, de deixar o seu lar, de deixar a sua casa. Muitos estão em outras nacionalidades, em outras nações. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que eles não estão lá obrigados, não estão lá à força, não. Às vezes a gente pensa assim: meu Deus do céu, a pessoa deixou tudo. Eu acho que parece que Deus amarrou ele assim pelo pescoço, saiu levando, dizendo, ele diz, ele não quer, ele fala: você vai, igual Deus fez com Jonas. Tem alguns que Deus faz, igual ele fez com Jonas, mas não é todo mundo que é assim não. Tem pastores que estão lá no meio do fogo cruzado, missionários que estão no meio do fogo cruzado, vem passar uma temporada no Brasil, e aí pastor, vai voltar para lá? Tem que voltar. E aí missionário? Não, tem que voltar, a igreja está crescendo ainda, não chegou o tempo de parar a obra não, temos que voltar. Alguém está lhe obrigando a isso? Não, eu sinto a responsabilidade. Eu sei qual foi o propósito pelo qual eu fui chamado. Deus me chamou para isso. E Deus chamou a igreja para segurar a corda desses missionários. Deus te chamou para ir num contexto local, mas Deus também nos chamou para sustentar aqueles que têm ido no contexto transcultural, para outras culturas. No contexto geográfico, né, falando, porque dentro do Brasil, dentro aqui de Macapá, nós vivemos um contexto transcultural também. A gente sai daqui, vai para o céu das artes, pregar o evangelho ali, já é um contexto transcultural. Nós estamos lidando muitas vezes com pessoas com outra cultura, diferente de nós. Mas nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos priorizar as prioridades de Deus. Eu tenho certeza que a prioridade de Deus não é o seu carro. Eu tenho certeza que a prioridade de Deus não é a sua casa. Eu tenho certeza que a prioridade de Deus não é o seu trabalho. Eu tenho certeza que a prioridade de Deus não tem sido os sonhos materiais que você tem colocado na sua vida. A prioridade de Deus é o seu reino. A prioridade de Deus são pessoas. E se nós não nos encaixarmos na prioridade de Deus, Ele vai reter o céu, Ele vai fechar as portas, até que nós entendamos o real propósito pelo qual nós estamos aqui. Talvez se as portas estão fechadas para você, é o Papai do céu querendo te fazer entender: ei, não é por aí. Vai continuar fechada. Enquanto você não direcionar o seu foco, enquanto você não colocar os seus olhos nas minhas prioridades, os céus ainda vão ficar fechados. Então, pastor, quer dizer que o que o senhor está falando é para a gente abandonar tudo e Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você não se voltar para Deus, se você não cumprir o real propósito pelo qual você foi chamado, você vai continuar vivendo essa vida medíocre. Você vai continuar vivendo essa vida complicada, difícil. E não vai encontrar prazer algum. Eu conversava com uma pessoa que ele dizia assim: eu quero ser rico. Quero ser rico. Crente.
quero ser rico, vou conseguir muito dinheiro e tal. E às vezes o que está por trás na mentalidade dessa é para abençoar o reino, é para ajudar o reino. Agora eu não posso fazer, mas no dia que eu tiver muito dinheiro eu vou conseguir. Igual eu quando cheguei no seminário querendo um Corolla, já contei esse exemplo aqui, né? Cheguei no seminário com esse sonho, com essa prioridade. Você já pensou? Uns colegas me olharam assim e falaram, acho que está no lugar errado então. Porque a prioridade aqui não é essa não. A prioridade aqui é outra. Deus pode me dar um Corolla um dia? Pode, glória a Deus. Mas isso nunca foi a prioridade de Deus. E nem deve ser a minha prioridade. Nem deve estar cogitado nos meus sonhos. O meu sonho tem que ser o reino de Deus. Almas, pessoas para o Senhor. Pessoas restauradas. Que o nome de Deus seja glorificado. Que o nome de Deus seja exaltado. Olhar para as pessoas que têm sofrido e dizer, elas precisam ser alcançadas por Cristo. E eu digo para vocês, pensar dessa forma tem trazido muita satisfação para mim. Desde o dia que eu comecei a compreender, a entender o reino de Deus, a prioridade de Deus. E eu vou contar um exemplo pessoal. Pela graça de Deus, hoje eu tenho um Gol 1.0, quitado, glória a Deus, aleluia. Eu queria um Corolla, Deus me deu um Gol quitado. Isso é maravilhoso, gente. Eu tinha uma bicicletinha, Deus me deu uma Pop, glória a Deus, paguei a Pop, comprei a Pop à vista. Vendi a Pop para comprar o Gol. Aí o pessoal falou, rapaz, não vende a Pop, que se tu vender a Pop, aí gasta muita gasolina com o Gol. Eu falei, mas se eu não vender a Pop, eu não compro o Gol. Tem que dar entrada. Fui lá, o banco aceitou, um jurozinho pequenininho. Quando comprei o carro, glorifiquei a Deus, eu falei, não tinha condição de comprar esse carro. O que foi isso? Foi o Senhor dizendo, isso é acréscimo, Natan. Isso é acréscimo. Quando você visiona o reino de Deus, quando o seu foco não está nessas coisas, o que vem é acréscimo. E de fato o que vem é acréscimo. Eu fico vendo aquilo que o Senhor tem feito por nós, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a minha esposa, o nascimento da nossa filha. E o Senhor tem me falado, isso tudo é acréscimo. Os meus olhos não estão nessas coisas. E nem devem estar. Se algum dia passar a estar, eu peço graça e misericórdia do Senhor, porque eu quero que estejam. Os nossos olhos não podem estar nisso. Os seus olhos não devem estar nisso. O Senhor vai fazer você olhar para as bênçãos dEle e enxergar que isso é acréscimo. Isso não é necessariamente resultado, não. Ah, não, isso aí é resultado, porque você está dizimando, porque você faz isso, aquilo. Então, isso, quando você faz aquilo, você recebe isso. Não necessariamente. Se eu não soubesse dirigir, Deus não ia me dar o carro, não. Às vezes eu fico pensando assim, mas por que tem gente que oferta, que dizima, faz tudo bonitinho, busca o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus não dá grande empreendimento, porque se Deus dá, ela vai perder o sono. Conheço uma irmã viúva, abençoada, simples, dizimista, fiel ao Senhor, na igreja, cumprindo direitinho seus deveres. Eu nunca vi aquela irmã com uma bicicleta, andando de bicicleta. Aí talvez você pergunte, por que será que Deus não deu nunca uma bicicleta para ela? Porque ela não sabe andar. Ah, eu queria tanto que Deus me desse uma empresa, assim, você tem capacidade para gerir essa empresa? Então fique dormindo tranquilo, pelo amor de Deus. Deus está te fazendo bem com você, te dando um sono tranquilo, um sono reparador. Então, as bênçãos de Deus não são necessariamente materiais. As bênçãos de Deus não são grandes empreendimentos. As bênçãos de Deus é prosperidade em todas as áreas, é vida tranquila, é vida descansada no Senhor, é buscar o reino dEle em primeiro lugar e, consequentemente, Ele acrescenta aquilo que nós precisamos. É comida que você precisa? Vai ter comida. É bebida que você precisa? Vai ter bebida. É vestimento que você precisa? Vai ter. É transporte? Vai ter. É moradia? Você vai ter. Mas não coloque o seu foco nisso, porque eu sei que você precisa disso. A sua missão é outra. Isso aí é apenas suprimento. E se eu te chamei, se eu te convoquei, o suprimento sou eu que vou dar. Não precisa se preocupar com isso. Não precisa colocar o foco nisso. Coloque o foco na sua missão. Coloque o foco nas prioridades de Deus. Coloque o foco no reino de Deus. E não faça como os pagãos, porque é isso que Jesus disse. São os pagãos que se preocupam com essas coisas. São outras religiões que se preocupam com isso. São outras religiões que vão falar disso. São outras religiões que vão tentar de alguma maneira induzir os deuses ou induzir as forças sobrenaturais para fazerem aquilo que eles querem. São outras religiões. Você pode ir para algumas outras religiões.
onde você precisa fazer algumas oferendas, fazer alguns sacrifícios para adquirir da divindade aquilo que você quer. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Ah, eu vou fazer isso para eu ficar rico. Ah, eu vou fazer aquilo para eu parar de ser perseguido. Ah, eu vou entregar essa oferenda para eu... Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo, isso é paganismo. Evangelho, cristianismo, é visão no reino, é foco em Jesus, é foco em Cristo. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Senhor, eu estou aqui para fazer o teu querer. E Deus fala, deixa que eu me encarrego do suprimento. Deixa que eu me encarrego daquilo que você vai precisar para cumprir a sua missão. Simplesmente, tenha o seu foco em mim, tenha o seu foco no reino. Essa é a mensagem do Senhor. Essa é a palavra de Deus. E nós precisamos ter os nossos olhos colocados nas suas prioridades. E a prioridade do Senhor é a construção de templos, templos do Espírito. Pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Senhor, pessoas restauradas. Portanto, que saiamos do nosso comodismo, que tiremos os olhos daquilo que é material, coloquemos os olhos no reino, porque tem muita gente precisando, tem muitas pessoas precisando ser alcançadas. E nós não podemos ficar preocupados com as nossas casas de fino acabamento. Precisamos nos preocupar com o templo do Senhor. E esse templo são pessoas. Te convido a ficar em pé.